Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Vamos chegar para cá. Vamos para mais uma contação de história, para a terceira parte sobre a vida do nosso irmão Moisés. Então, os irmãos já peguem as Bíblias aí. Aqueles que não estão com as Bíblias já peguem. Vamos iniciar a nossa contação de história de hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos ante a Tua presença, gratos pela Tua palavra, gratos pelo Teu amor, pela oportunidade de sermos abençoados, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua vida manifesta em nós, obrigado, Deus, pelo Seu amor, obrigado, Jesus, por tudo e tanto quanto o Senhor tem feito em nós. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor, através do Teu doce Espírito, esteja aqui, falando através da vida de cada um dos nossos irmãos, que a palavra seja clara, eficaz, que possa, Senhor, fixar ao coração dos meus irmãos e que, no nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja também, Senhor, na casa de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor possa estar, papai, ouvindo através deles, que o Senhor possa estar fixando, Senhor, essa palavra e que possa ser prática e bem vivida na vida de cada um deles. Esteja conosco, Pai. Esteja abençoando, Senhor, esse projeto da contação de história e que isso possa edificar a vida, Senhor, da nossa congregação. Em nome de Jesus, Pai de amor, abençoa, Senhor, o nosso domingo. Esteja, Senhor, conosco. Seja, Senhor, em nome de Jesus, em nós. É o que nós pedimos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos com a Bíblia na mão? Vamos abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 16. No nosso último encontro, nós tratamos principalmente sobre o atravessar do Mar Vermelho, sobre o povo de Deus que passou ali por grandes visualizações das maravilhas e da intervenção de Deus. Conforme nós conversamos, aquele povo não conhecia de maneira muito evidente o Senhor e eles passaram a perceber o poder de Deus e o amor de Deus através ali daquelas 10 pragas que atingia o povo do Egito, mas não atingia ali o povo de Israel. E tudo isso vai continuar sendo manifesto a partir do que nós leremos agora. Então, no capítulo 16, vamos ler o primeiro versículo do capítulo 16. Então partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que deixaram o Egito. Então, aquele povo saiu do Egito e eles partiram rumo ao Sinai. Eles estavam ali naquele deserto e naquele momento, como é deserto, não se tinha abundância de comida. Aquele povo chega no meio do deserto e eles, não sei se perceberam ou se deram conta ali naquele momento, mas eles começaram então a murmurar. E o povo então clamava que Deus havia tirado eles do Egito para que eles morressem de fome. E nesse momento, é muito importante a gente falar que esse povo já era um povo que conhecia as intervenções de Deus que foram feitas lá nas pragas do Egito. Mas mesmo assim, aquele povo preferia, alguns falavam que preferia morrer ali no Egito, perto das panelas de carne, onde havia fartura de carne e pão, do que padecer de fome naquele deserto ao qual Moisés havia levado eles para poder morrer. E aí foi nesse momento, vamos ler lá no versículo 4, a intervenção do Senhor Deus. Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver quem anda ou não na minha lei. Então o Senhor, ele diz a Moisés, nesse momento, que ele vai fazer então descer do céu o pão de cada dia daquele povo. E ele começa de maneira muito clara a mostrar o seu compromisso com aquele povo, fazendo descer diariamente pão. E Deus promete então a esse povo que durante as tardes vai haver a fartura de carne, onde o Senhor vai prover carne àquele povo às tardes, e que durante as manhãs vai haver fartura de pão. Então, naquela manhã, em todas as manhãs, Deus fazia sair fartura de pão. Vamos ler lá no versículo 14 e 16 para a gente entender como que o Senhor fazia descer.
Então, quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes a geadas estavam depositadas sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observavam tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabia do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhe Moisés: isso é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Aí vamos ler lá na frente, aí a gente retorna só para a gente entender o que era esse pão. O versículo 31. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então o Senhor fazia prover carne. No dia em que aquele povo murmurou, naquela mesma tarde o Senhor mandou ali muitas aves que tomaram conta do acampamento ali, umas codornas, e aquele povo pôde se fartar comendo carne, e o Senhor diariamente fazia descer carne para que aquele povo pudesse comer. E durante as manhãs o Senhor fazia descer o maná, que era um pão branco que descia do céu e tinha gosto de bolo de mel, conforme a casa de Israel. O Senhor Deus, ele dá uma ordenança àquele povo que eles precisavam colher diariamente aquele pão. Diariamente eles tinham que pegar aquilo. Então, durante 6 dias da semana, eles pegariam uma porção suficiente para que todos devessem comer e não poderiam guardar daquele pão. Aquele pão não poderia ficar de um dia para o outro. E algumas pessoas teimaram, então, com essa ordem direta e específica de Deus, e as pessoas que deixavam, colhiam mais do que conseguia comer e ia guardar, porque é natural a preocupação da gente guardar o pão para depois, mas o Senhor disse especificamente que não poderia. E quem fazia, aquele pão apodrecia e dava bicho de um dia para o outro, mostrando então o poder de Deus e a sua clareza nas leis específicas que ele havia passado àquele povo. Então aquele povo não conseguia guardar. E o Senhor também disse: olha, vocês vão colher esse pão 6 dias. No 6º dia vocês vão colher o suficiente para o 6º e para o 7º dia. Porque o 7º dia é o sábado do Senhor, é o sábado. Nesse dia vocês vão descansar. E nesse dia especificamente não vai descer pão dos céus. E aí vocês vão comer com aquilo que vocês colheram no 6º dia. Então esse povo, alguns também teimaram, e eles foram lá para poder colher esse pão no 7º dia, e nesse 7º dia não tinha pão. Até que o Senhor, ele irou-se com essa situação e falou: até quando vocês vão me desobedecer? Até quando vocês vão ser contrários aos meus mandamentos? O Senhor... cada pessoa, o Senhor foi muito específico, e cada pessoa não deveria colher esse pão no 7º, mas no 6º dia deveria colher o suficiente. Então o Senhor, ele foi muito claro quanto a essa situação. E o Senhor também, ele determina que Moisés e Arão guardasse ali um vaso com aquele maná, para que servisse então para que as futuras gerações pudessem saber. Porque durante 40 anos o povo comeu, durante todo o período em que o povo estava no deserto, o povo comeu desse maná. Esse povo foi alimentado pelo Senhor através desse maná, durante todo o tempo em que estiveram no deserto. E um segundo detalhe também que o pessoal encontrou nesse deserto de Sim, é que lá não havia água para beber, natural de todo o deserto. E aquele povo, apesar de experimentar essas maravilhas, mais uma vez aquele povo foi lá: Moisés, por que você me trouxe aqui para morrer? Lá no Egito tinha água, Moisés. Você trouxe aqui para a gente morrer todo mundo de sede aqui no meio desse deserto. E aí, então, o Senhor, mais uma vez, interviu nessa situação. Vamos ler no versículo 5 do capítulo 17. Então o Senhor respondeu a Moisés: passe adiante do povo e toma contigo algum dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado em que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. Então, nesse momento, mais uma vez, o povo de Israel coloca o Senhor à prova, e mais uma vez o Senhor provê
essa água através de uma água que saía da rocha. Então o Senhor provê o alimento e o Senhor também provê a bebida para aquele povo, tá bom? Passando dessa parte, o povo de Israel estava no deserto e eles então foram atacados pelos amalequitas. Vamos ler lá no versículo 8 e 9 para nós entendermos. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim, entre esse caminho do deserto de Sim até o monte de Sinai, aonde era inicialmente o destino deles. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Ameleque, e eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Então Moisés ele orienta Josué, e Josué vai para a batalha, enquanto Moisés ele sobe no monte ali com o Arão e o Ur, e durante essa batalha que o povo de Israel estava lá batalhando, os homens escolhidos por Josué, enquanto Moisés então estende as mãos para abençoar esse povo, aí, enquanto Moisés está com as mãos estendidas, o povo de Israel prevalecia sobre os amalequitas. E quando Moisés então se cansava e ele abaixava essas mãos, os amalequitas eles prevaleciam contra o povo de Deus. E aí até que Moisés então tem a ajuda dos dois varões que estavam com ele, Arão e Ur, e eles colocam uma pedra ali para Moisés sentar e eles seguram os braços de Moisés em cima, na posição ali das mãos estendidas, e eles então voltam a prevalecer. E aí, até que então Josué põe em fuga Amaleque. E aí o Senhor ele ordena que Moisés escreva sobre o período em que Josué prevalece, né, o povo de Israel prevalece contra os amalequitas, para que fique, né, na história de que o Senhor ele foi com o povo dele já nessa primeira batalha. Vamos agora falar sobre o momento em que o sogro de Moisés, o Jetro, que nós falamos dele lá na primeira parte. Moisés, como havia, né, de trabalhar essa parte, como Moisés havia de sair com o povo do meio do Egito, Moisés deixa a esposa lá junto com o pai, que Jetro ele era um profeta, né, um sacerdote de Midian. Então Moisés ele deixa a sua esposa e seus 2 filhos lá com Jetro. E Jetro, quando ouve falar, né, que o Senhor estava com Moisés e que Moisés havia prevalecido sobre o povo do Egito e que Deus estava com Moisés, Jetro então resolve visitar Moisés. E Moisés então fica muito feliz em ver seus filhos, ver a sua esposa, ver o seu sogro. E esse é o momento em que Moisés, Jetro toma conhecimento daquilo que Moisés tem feito, que Moisés tem passado. Vamos ler 18:5 para a gente. 18:11. Como eu havia dito, o Senhor ele tem um objetivo específico de demonstrar para esse povo que não conhecia, né, o seu poder, não conhecia o seu amor, o seu cuidado. E quando Jetro ouve todos os feitos de Moisés, quando Jetro ouve tudo aquilo que Deus faz através de Moisés, ele diz: olha, agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses, porquanto ele superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então o Senhor, né, foi conhecido ali pelo sacerdote de Midian, o Jetro, sobre todos os feitos dele. E aí Jetro fica ali, no versículo 13 vai dizer o seguinte: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo e as pessoas que estavam em pé diante de Moisés, desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés observava todo o trabalho dele para atender todo o povo que procurava. Então, Moisés, naturalmente, como ele foi usado pelo Senhor para liderar aquele povo, e ele tinha um conhecimento do Senhor, naturalmente ele era chamado a essas demandas. E que demandas? Irmãos, nós tínhamos 600 mil homens que a Bíblia relata que saiu do Egito. São 600 mil famílias juntas e essas pessoas não tinham um conhecimento do Senhor e da sua lei, e essas pessoas estavam acostumadas a viver sobre
o regime de escravidão, aonde muito pouco se podia fazer, mas se conhecia ali as leis do Egito e no momento elas se encontram, né, sem leis. E Moisés passava o dia inteiro julgando esse povo. Moisés passava o dia inteiro ali ouvindo as reclamações e orientando o povo e tratando sobre as demandas existentes naquela época. E Jétro viu e falou assim: olha, você não vai conseguir vencer. São 600 mil pessoas. Você precisa escolher dentre esse povo homens que sejam tementes ao Senhor, que não tenham interesse em lucro, homens que busquem de fato ser honrados, homens que busquem, que tenham boa fama, que tenham boa vontade, que tenham conhecimento, para que esses homens então te ajudem. Vamos ler especificamente o que a Bíblia nos diz a respeito do conselho que o sogro de Moisés dá a ele. Lá no versículo 19 diz o seguinte: agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduza suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Faz-lhes conhecer o caminho a seguir, as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes e tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti. Mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar solução. Desse modo será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da sua carga. Então, isso é uma organização estrutural daquelas pessoas. Então, Moisés, ele acata o conselho do seu sogro e ele faz como o seu sogro sugere. Naquele momento, Moisés vai separar ali pessoas capazes, tementes ao Senhor, e vai escolher chefes ali. Então, tem o chefe que vai chefiar 10 pessoas, tem o chefe que vai chefiar 100, e tem o chefe que vai ser um chefe que vai chefiar 1000 pessoas. E de acordo com a capacidade de cada um, eles vão julgar aquelas demandas que forem mais simples. E só então trarão para Moisés as questões que demandariam conhecimento maior, que demandaria aí coisas mais complexas, aliviando então a carga de trabalho de Moisés. Então o objetivo é que de fato Moisés não passasse o dia inteiro fazendo esses julgamentos, tratando essas questões. E aí Moisés acata e a carga dele fica mais leve. Então o irmão Jétro se despede de Moisés e ele retorna para Midian. E Moisés então segue com o povo no deserto, até então que Moisés ele vai chegar lá no Monte Sinai. E esse momento do Sinai é um momento em que nós conhecemos, em que Moisés ele tem um encontro com Deus. Vamos ler lá no capítulo 19, versículo 3 até o 6. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Yahvé o chamou e lhes ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então, nesse momento, o Senhor está convocando aquele povo para seguir as ordenanças dele. E o Senhor, ele orienta mais a Moisés. O Senhor, ele vai falar: olha, consagra, fala para esse povo consagrar, fala para esse povo se purificar, porque eu vou convidá-los a subir aqui no Monte Sinai e eu vou me revelar a eles. Mas fala para eles que eles precisam cumprir especificamente as minhas ordenanças, porque aquele que desrespeitar os limites daquilo que eu dissesse, for aonde eu não ordenasse, tocar aonde fora daquilo que eu deixei, ele certamente vai ser morto. Então, começa-se, Moisés ele fala
para que esse povo se purifique. Desde o homem até o escravo, o estrangeiro, o animal, ninguém poderia fazer diferente daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Então eles deveriam se purificar e eles não poderiam ir além daquilo que o Senhor permitiu que ele fizesse. Então nós vamos ver que Deus, lá no versículo 16, o Senhor então começa ao terceiro dia, depois desse cerimonial de purificação. Moisés ele vai e faz todo esse como o Senhor ordena, e aí no terceiro dia houveram trovões e relâmpagos. Aí nós vamos ler aqui para ficar melhor. Ao alvorecer do terceiro dia houveram trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte de Sinai ficou coberto de uma densa fumaça, pois o Senhor Deus havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco, e Moisés falava, e a voz de Deus lhe respondia. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Então, mais uma vez, Moisés sobe e diz ao povo, olha, não ultrapasse os limites, vai descer, e aí Moisés avisa a todo o povo, a ponto de que o povo não quis subir, porque todos ficaram com medo dos limites impostos e eles não quiseram e falaram para Moisés para que Moisés subisse ao lugar dele. E Moisés então sobe, e nesse momento o Senhor começa a orientá-los. É nesse momento em que Moisés ele vai o Senhor vai revelar para ele os 10 mandamentos, que eu vou ler para os irmãos, porque eu acho que vai ser mais proveitoso. Nós vamos fazer uma leitura compassada, e aí eu acredito que vai ser mais proveitoso, mas é no capítulo 20 de Êxodo. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum tipo de ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desse Deus e não servirá, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas também que ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão seu nome. Lembra do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os seus serviços. Contudo, no 7º dia não farás nenhum tipo de serviço. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter uma vida longa na terra que o Senhor te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos, nem coisa alguma que pertença a ele. Todo o povo vendo. Então, essas foram as ordenanças. E aí Moisés ele vai passar um tempo sendo orientado sobre toda a lei. Então aqui o Senhor vai falar para Moisés sobre a lei dos escravos hebreus, a lei do homicídio, vai falar sobre as violências e acidentes, lei sobre roubos e prejuízos, lei sobre o saldo, sobre o descanso, vai falar sobre leis civis e religiosas, leis sobre as festas anuais, as promessas e avisos de Canaã. O Senhor vai falar com Moisés sobre a aliança dele para com Israel. E aí um ponto importante é que o Senhor também vai orientar Moisés quanto às ofertas.
ele vai sobre o tabernáculo, sobre as ofertas que seriam angariadas para que fizesse um tabernáculo. Lá no capítulo 25, o Senhor diz a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Recebe-a com alegria de toda pessoa cujo coração for compelido a cooperar. Lá no versículo 8, faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. E farás de acordo com o modelo do tabernáculo e a instrução para a mobília que eu te revelar. E aí o Senhor também fala para Moisés, olha, lá fala sobre as vestimentas que deveriam ser feitas para Arão e os filhos, que eles seriam sacerdotes ali que serviriam o Senhor. Então, vai fazer para Arão vestimentas sagradas que exalte e dignifique a honra. Lá no capítulo 28. Então, o Senhor, ele passa a tratar as leis com esse povo com uma razão muito específica. Esse povo são muitas pessoas que estão nesse momento reunidas e precisam ser feitas leis para que esse povo possa, obedecer ao Senhor, para que esse povo possa sobreviver. Então, o Senhor vai legislar com Moisés ali nesse momento para que haja, então, uma harmonia através da obediência aos ordenamentos do Senhor. Então Deus, lá no versículo 31, no capítulo 31, versículo 16, o Senhor vai mais uma vez falar para que o povo guarde o sábado, que guardar esse sábado vai ser um sinal da aliança entre o Senhor e o povo de Israel. E por fim, lá no versículo 18, diz o seguinte: aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e a da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Então, neste momento, igual eu disse aos irmãos, era muito importante que esse povo tivesse leis específicas, e o Senhor trata com Moisés muito carinhosamente sobre essas leis, sobre como deveria ser tratado, como deveria se posicionar Moisés diante dessa situação, e aí isso tem uma importância muito grande para o povo e até um reflexo no mundo jurídico quanto a essas questões legais. Mas o importante é dizer que depois disso, então, Moisés desce do monte, e aí isso nós vamos deixar para contar na nossa próxima contação de história, no próximo domingo, porque aí já não é interessante cortar essa parte no meio, a gente contar tudo unido, tá bom? Mas aí no próximo capítulo, na próxima contação de história, os irmãos vão saber o que o povo de Deus estava fazendo enquanto Moisés estava lá sendo instruído pelo Senhor, tá bom? Dica muito importante, parece que não era coisa boa não, vamos ter que assistir o próximo episódio aí da contação de história. Irmãos, brigadão pela atenção de vocês, Jesus abençoa muito, fiquem com Deus, viu? Até de noite, se Deus quiser. Fica com Deus.